Olá meus amigos aqui no canal Cantinho da Amizade, sejam todos bem-vindos a mais esse nosso Mai Todo Dia. Galera, hoje eu quero compartilhar com vocês rapidamente um período muito assim marcante da minha vida, que foi quando eu tinha 11 anos. Eu tive febre reumática e é importante a gente falar sobre isso porque às vezes essa febre pode estar camuflada com outros tipos de febre, né? E segundo estudos que eu já fiz em relação a esse tipo de febre reumática, né? Ela, sabe aquela amidalite, dor de garganta, inflamação da garganta mal curada, entre outros problemas, né, que você já teve, que eu quero, né, destrinchar um pouquinho, assim, bem por cima para vocês poderem distinguir uma coisa da outra, que pode causar essa febre reumática, né? E também é causada pela bactéria, gente, Streptococcus, olha, beta-hemofílica do grupo A. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos de idade? Eu tive, né, esse problema e foi muito sério. A febre reumática ou reumatismo infeccioso é de caráter inflamatório, gente, autoimune, né? Como eu disse, causada pela bactéria Streptococcus, gente, beta-hemofílica do grupo A de Lancefield, ok? E o que acontece? A mesma é responsável por infecções. Em geral se manifesta por volta de 7 a 15 dias depois do episódio infeccioso de faringoamidalite, ou seja, é uma faringite mal curada ou aquela amidalite como eu tinha falado para vocês. Tá? O pico de incidência ocorre em 3%, gente, olha só, das crianças entre 3 e 15 anos de idade, que apresentam alterações no sistema imunológico por herança genética. Vejam isso, gente, às vezes está lá na raiz da sua família e aí outros membros podem desenvolver ou não. No meu caso, fui eu que desenvolvi, meu irmão não. E que eu lembro, assim, minha mãe não teve esse problema, meu pai também não teve esse problema, mas vai saber lá atrás, né? Quanto mais jovem a pessoa for, maior o risco dessa doença, gente, desse problema deixar sequelas. Vamos ficar atentos então aos sintomas. Dor nas juntas, artrite migratória, sopro cardíaco quando há comprometimento das válvulas do coração, inflamação do músculo do coração, movimentos descoordenados dos membros, coreia, em consequência da inflamação no cérebro, ok? Manchas avermelhadas na pele, nódulos subcutâneos, febre baixa, mais ou menos 37,5, prostração, sabe aquela coisa de você ficar prostrado, inapetência e falta de ar. Galera, então, daí o que aconteceu comigo na época? Eu tive durante um período de uma semana, se eu não me engano, essa febre, sabe? Essa prostração. Eu não queria ir para a escola, eu não queria brincar. Imagina, uma criança de 11 anos. Eu sempre fui muito hiperativo, não queria brincar, então tinha alguma coisa estranha. Estava realmente acontecendo algo sério comigo. E minha mãe, claro, percebendo aquilo, me levou, na época, graças a Deus, a gente tinha condições de pagar pediatra, né? Mas, gente, se você não tem condições de pagar um pediatra particular, que eu digo, leve o seu filho, leve, né, a sua filha num posto de saúde mais próximo para poder investigar. O médico vendo aquilo, que aquela febre não cessava uma semana, então ele já desconfiado, ele pediu exames. Só que eu lembro, gente, que quando ele viu o resultado, ele ficou besta de ver. Então ele falou, não, tem alguma coisa errada aí, vamos repetir o exame. E eu tava ainda inocente, assim, eu queria brincar, eu queria estudar, queria, enfim, não estava preocupado com aquilo, porque, né? E fui lá e fiz novamente os exames pela segunda vez e foi realmente diagnosticado febre reumática, febre no sangue, né? Reumatismo no sangue. E assim, lógico, eu não fui ver o resultado, quem foi minha mãe, e eu me lembro que eu tinha voltado da escola, e eu tava num carrinho, tipo desses carrinhos que vem de caldo de cana, estudava de manhã, e minha mãe tava com os olhos todo marejados, todo vermelho, assim, e eu falei, mãe, por que você tava chorando? Ela falou, não, é que eu fui fazer uma limpeza de pele, e aí com limão, olha a inocência da criança, e aí ela falou assim que tinha caído limão no olho dela, né? Imagina, ela tinha chorado, claro, né, gente, por saber que eu estava tendo esse problema. E aí voltei novamente nesse doutor, e ele foi muito claro comigo, ele falou, Adriano, você tem que fazer um tratamento durante 2 anos, de 15 em 15 dias, com bezetacil, 1.200.000 unidades da bezetacil,
que é o tratamento mais adequado para esse tipo de problema, com bezetacil, né, penicilina, e graças a Deus eu não era alérgico a essa medicação. Então você tem que fazer esse tratamento. Na hora eu fiquei muito revoltado. Aí eu falei, o que vai acontecer se eu não fizer? Ele falou, você pode ficar paralítico. Ele falou desse jeito pra mim, nunca vou esquecer. Você pode ficar numa cadeira de rodas, ou mais lá na frente você pode ter algum problema cardíaco, né? Desenvolver um problema no coração. E aí? Eu falei, eu quero, prefiro ficar lá na cadeira de rodas. Gente, mas isso eu acho que é normal. Uma criança, né, que brinca, que corre, que faz isso, pula, vai pra lá, de repente ficar sabendo de uma notícia dessa, que você tá com um problema que pode te deixar numa cadeira de roda, que pode te deixar com um problema no coração. Claro que gera-se ali naquele momento uma revolta. E foi o que aconteceu comigo. Mas saí correndo, não queria saber de nada, minha mãe veio conversar e, gente, eu resolvi então fazer esse tratamento, que foi muito assim dolorido, não vou negar. Eu lembro até hoje, eu não fui com a minha mãe no dia que não deu, eu fui até com uma amiga minha tomar a primeira dose da injeção, e eu lembro que era de 15 em 15 dias, sempre era numa quinta-feira, então uma quinta sim, uma quinta não. E parece que antigamente a bezetacil ela doía mais. Hoje eu tomo bezetacil, quando começa a querer doer minha garganta, eu já vou lá e tomo bezetacil, passo no médico, claro, e não é tão dolorida. Não sei se é porque eu tô hoje adulto, e eu não sei se mudou a fórmula, eu só sei que antes, realmente, quando estava melhorando, aí vinha outra. O que começou a acontecer comigo depois do tratamento? Eu comecei a observar coisas que não estavam acontecendo e nem tinham acontecido durante a febre, né? Os meus joelhos, ou seja, as minhas articulações, principalmente o joelho, as articulações aqui entre as falanges das mãos, o cotovelo, começaram a inchar demais, né? E eu sempre fui muito, como eu falei, bom, vocês devem ter uma ideia de como que eu sou aqui nos vídeos. Eu era muito mais, eu sou doido mesmo. E agora você imagina eu com 11 anos, 10 anos de idade, né? Então era uma espoleta. De repente eu me vi, gente, numa situação onde eu tinha que ficar andando, segurando nas paredes. Parecia que tinha água dentro do joelho. E eu andava meio que arcado assim, sabe? E aquela cena realmente me deixava muito triste, né? Às vezes eu conto, é algo superado, graças a Deus, mas às vezes eu começo a falar sobre isso, me emociono porque eu vejo uma criança passar por essa situação. Eu acho que nenhuma criança devia ficar doente, né? Mas eu tive muito problema de garganta quando eu era criança, muito, e talvez foi por causa disso, né? Acabou desencadeando essa febre reumática, mas graças a Deus, gente, né? Eu só agradeço a Deus por ter tido a família que eu tive e tenho, embora cada um na sua, separados, mas na época a gente estava todo mundo junto. Então assim, eu tive essa oportunidade de descobrir esse problema no início dele e fazer o tratamento, né? Embora dolorido, foi realmente difícil para mim, mas depois eu absorvi aquilo e via que aquele tratamento era pro meu bem, e que demorou, gente. Foram 2 anos de muita dor, eu sentia muita dor, não foi fácil, sabe? Mas graças a Deus, assim, eu lembro até hoje, 2 anos depois, quando eu fiz o exame novamente, porque eu tinha que estar sempre, periodicamente, lá fazendo os exames para ver como que estava, e vi que já tinha diminuído e estava normal, né? E graças a Deus não tive problema cardíaco, não fiquei numa cadeira de rodas, isso que é o mais importante. Mas, igual eu falei pra vocês, eu tive a sorte, né, graças a Deus, de estar numa família que se preocupou e que correu atrás, e que meu pai trabalhou muito, minha mãe também ficou muito atenta, e claro, minha mãe conversou muito comigo em relação ao tratamento, que parece besteira, parece pouca coisa, bezetacil, mas dói. Imagina, eu vi já casos aqui, pesquisando, que dependendo do caso, dos casos, que existem vários casos, você acaba fazendo tratamento para o resto da sua vida quando há comprometimento cardíaco, ou você faz o tratamento uma vez por mês, né, aplicações uma vez por mês, ou uma vez por semana. Eu já ouvi vários casos
né, de várias situações. O meu foi esse. Então assim, a mensagem qual que é? Fiquem atentos, gente, porque às vezes o seu filho, a sua filha pode ter algum problema, né, alguma febre, e sabe aquela febrinha que parece que não acaba nunca, e nem é tão alta, nem baixa, fica naquele meio termo, né, como foi falado, de 37,4, 37,5. Observa, gente, vai num posto de saúde se você não tiver condições de pagar um médico e fique esperto quanto a isso, porque, Adriano, pode dar em adulto? Pode dar em adulto, sim. É mais comum em criança, adolescente, mas pode dar sim em adulto, então fique esperto, às vezes não é uma gripezinha, né? Não tenha medo do tratamento, né? O mais importante é você ter a oportunidade de fazer esse tratamento, né? Descobrir no início e correr atrás. Foi difícil, mas graças a Deus eu estou aqui para contar essa história para vocês. Eu acho que qualquer problema de saúde que você tenha, dor de garganta, qualquer coisa que você venha descobrir que você tenha, se você tiver a chance de fazer um tratamento, vai à luta, sabe? Tem gente que fala, vai morrer mesmo de qualquer jeito. Não! Se tem condições, vai à luta. Essas condições que eu digo não é só financeira não, é psicológica também, é apoio da família, sabe? Apoio dos amigos. E você tem uma mente aberta para você poder ver que enquanto a vida, 1% de chance de cura, corra atrás desse 1% de chance de cura. Em primeiro lugar, tenha fé em Deus. E em segundo, na medicina e na família, essa coisa de energia, de acreditar, né, de você ter fé. A fé muda tudo. Então acredite que você não nasceu com esse problema. Então vai à luta, melhoras e fique atento, tá? Se você não estiver passando por nada de problema, mas fique atento, ó, anteninha ligada. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi na verdade um alerta, né? Só um bate-papo em relação à febre reumática, para você ficar atento, esperto quanto a isso, né? E diferenciar febres, né? Existem vários tipos de febre. Então, eu acho que se servir para uma pessoa, 2, 3, 4, não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar aqui nesse YouTube de meu Deus, e aonde ele vai chegar, espero que ajude, seja útil e válido de coração para abrir a mente de vocês, ok, gente? E vamos continuar nesse maio todo dia, com coisas boas, né? E com vídeos culinários, com vocês aqui. Muito obrigado pela companhia que vocês têm feito. Muito obrigado pelo carinho, pela amizade de sempre, tá? E bora continuar. E nunca se esqueça, meus amigos, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grande no seu coração. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo!